Vamos lá, galera, estamos de volta aí. Vamos falar agora de função afim, tá? Função afim. Quando você lembrar de afim, você lembra que ela é do primeiro grau. Primeira coisa que você tem que saber é isso, certo? Então, a função do primeiro grau, papapá, ele fala várias coisas aí. Olha, a função do primeiro grau, pessoal, é assim, é f de x, ax mais b. É isso que eu vou resumir o que ele bota aqui. Onde o a, que é esse cara junto do x, tem que ser diferente de zero, tá? Porque se o a for zero, ele deixa de ser função do primeiro grau, tá? Então tá aqui alguns exemplos. O que está junto do x é o a. Então, aqui tem 1, né? Então a é 1, b é 3, tal. Cuidado com isso aqui, f de x 2 menos 5x. Eu troquei a ordem. O a aqui, ele é menos 5, tá? E o b aqui, ele é 2, tá? Cuidado com essa questão da ordem. O a sempre é quem acompanha o x, tá? Então tem aqui alguns tipos de função. Essa primeira aqui é chamada função afim, certo? Que ela é quando tanto o a e o b, ambos não são diferentes de zero, certo? Então, por exemplo, aqui é 2 e 5, tá? Esse é um dos formatos que mais caem. Função linear, quando o b é igual a zero, certo? Então, por exemplo, f de x igual a 4x, f de x igual a menos 3x. Isso aqui tudo é função linear, beleza? Muito fácil, né? Seguindo aqui, a gente fala sobre a parte de função constante. Função constante, galera, é quando você tem aqui o b diferente de zero e o a dá zero, certo? Esse tipo de função aqui basicamente é assim, você só vai ter um número, f de x igual a 7, tá? Basicamente igual a 7, viu? Então, o que acontece? Ele considera como uma classificação, tá? Mas, né, lembre-se que a título de cálculos em si, essa aqui praticamente não vai cair muito, tá? A gente vai trabalhar mais com as outras lá, beleza? Essa aqui, raiz da função afim. A raiz, basicamente, pessoal, é você pegar a função igual a zero. Então, por exemplo, o f de x igual a 4x menos 8. Você pega igual a zero. F de x igual a zero. 4x menos 8 igual a zero. Passo 8 para lá. 4x igual a 8. X igual a 8 dividido por 4, que dá 2. Beleza? Então, passa para lá, divide, aquela coisa toda lá. Essa aqui é uma dica, uma regra prática. Você pode pegar menos o b sobre o a, os coeficientes, né? Exemplo, quem é o b aqui? O 8, só que é menos o b, que é menos 8, sobre o a, que é 4. Menos com menos dá mais, 8 dividido por 4 dá 2. Já é o zero da função, tá? Uma parte de grande importância, pessoal, é a questão de gráfico, certo? O a está relacionado ao coeficiente angular, o b está relacionado ao coeficiente linear. Grave esses nomes bem, porque a gente vai trabalhar um pouco com eles aí, tá? Então, olha, para ela ser crescente, o a tem que ser maior que zero. Então, por exemplo, f de x igual a 3x menos 1. Aqui ela é crescente. Por quê? Porque o cara que está junto do x, que é chamado de a, ele é maior que zero, tá? Então, esse exemplo aqui é 3x mais 7, observe que ele é 3 é maior que zero, então, beleza, crescente, tá? Lembrando o seguinte, quando ele cruza esse ponto aqui, que ele topa o eixo y, esse carinha aqui é o famoso b, tá? Então, por exemplo, nessa função aqui, o mais 7, ele vai cruzar lá em cima, quando estiver passando no 7, viu? Cuidado com isso aí é de suma importância. A gente chega agora falando, para finalizar aqui, a questão de função decrescente. É a função assim caindo, certo? Se for assim, f de x igual a menos 3x mais 5. Quem é que você está com medo aí? Quem é que você tem que olhar com calma? Esse cara aqui. Pronto, então o a sendo menos 3, logo, se o a é menos 3, logo ela é decrescente. Decrescente. Como assim, professor, decrescente? Quanto mais o x passa, quanto mais o x aumenta, mais ela diminui. Crescente, quanto mais o x passa, mais ela aumenta. Olha. Aumenta. X está aumentando e o y também está aumentando. Olha como ele está aumentando. Decrescente, é esse estilo assim. Quanto mais o x passa, mais ela está caindo. Tá aqui. Tá? Beleza.
Espero que vocês tenham entendido. É bem rapidinho esse vídeo aí, tá? Mas qualquer coisa a gente vai estar na aula online conversando a mais, tá? Valeu, galera.